Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está conosco hoje nesse domingo abençoado. Nós estamos aqui para fazer a nossa escola bíblica dominical junto com você aí. Nós estamos hoje na última lição do segundo trimestre do ano de 2020. Estamos estudando hoje a lição Orando pela Intervenção Divina. Vamos orar então para Deus abençoar a nossa escola bíblica dominical. Senhor Jesus, nós queremos te pedir a tua bênção nesta manhã. Cada irmão e irmã reunida conosco esteja, ó Deus, com o coração aberto para orar e interceder ao Senhor pela nossa nação, pela nossa igreja, pela nossa família, por todo o mundo que atravessa dificuldades e pela tua igreja que vai caminhando, seguindo passo a passo até o arrebatamento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está conosco aqui nesta manhã. E falando em oração, tem um hino muito bonito na harpa cristã, que é o 577. Fala em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Eu queria cantar, mesmo que a gente não tenha letra para fazer a exposição, mas eu queria que você cantasse comigo esse hino. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma sempre em tudo deixando ao mar.
pode solucionar as nossas dores. Ele pode mudar o nosso caminho. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia! Deus te abençoe nesta manhã. Você deixe todas as coisas no altar do Senhor. É o melhor lugar para nós deixarmos as nossas apreensões, as nossas lutas, para deixarmos aquilo que nos tanto incomoda. Às vezes nós não sabemos o que fazer com os nossos problemas. Jesus pode todas as coisas, e quando nós deixamos no altar do Senhor, nós somos vitoriosos em nome de Jesus. Um abraço a todos os irmãos. Eu quero nesse instante agradecer a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical que participaram da Escola Dominical nesse trimestre. Como se nós não tivemos reunião. Você que é fiel a Deus e fiel aos seus princípios, eu tenho certeza que você teve nas suas mãos a revista da Escola Bíblica Dominical, estudou-a em casa, todo dia leu e recebeu a palavra de Deus. E nós vamos continuar recebendo a palavra de Deus. Nós estamos terminando esse trimestre hoje. Foi o trimestre, desculpa aqui a má comparação, trimestre da quarentena. O trimestre também da introspecção. O trimestre que nós nos recolhemos dentro de nós mesmos e nos consagramos a Deus. Se você fez isso, você aproveitou a quarentena. Se você fez outra coisa, ainda dá tempo de você voltar aos pés do Senhor. O fato da gente não ter estado no templo não nos afastou de Deus. Eu tenho certeza que nós sentimos a presença. Eu senti, a minha família sentiu, tenho certeza que você também sentiu a presença de Deus. Deus não está no templo feito por mãos humanas. Deus está dentro de nós. Deus não é jovem, Deus não é terceira idade, Deus não é criança, Deus não é departamento, Deus não é CIB, Deus não é o JARDCEP. Deus é o Senhor da igreja. A igreja do Senhor Jesus está coesa, está unida em torno da palavra de Jesus, em torno da palavra de Deus. Eu quero agradecer você, meu irmão, que não desistiu de Deus nessa quarentena. Você que não desistiu dos seus princípios. Você que não desistiu da sua fé. É isso. Agradecer aqueles que estão orando, intercedendo a Deus. Deus deu uma sacudida, sim. Muita gente estava aí, hoje não tem escola bíblica, hoje não tem culto, porque o pastor não vai pregar. Deus quer ter uma comunhão pessoal com você. Aprenda isso daqui para frente. Nós vamos precisar muito que você seja crente de verdade. Você não espere acontecer alguma coisa para você ter fé em Deus. Eu louvo a Deus por esse trimestre de quarentena, que nós não abandonamos a palavra de Deus, não abandonamos os caminhos do Senhor, não abandonamos a fé, não abandonamos a igreja, e estamos esperando Jesus a qualquer momento para arrebatar-nos até o céu. Glória a Deus! E hoje nós estamos estudando uma lição maravilhosa, orando pela intervenção divina. Deus precisa ter oportunidade de fazer essa intervenção na nossa vida. Precisamos deixar Deus agir na nossa vida de tal maneira que Ele possa intervir.
que Ele possa agir a qualquer momento, em qualquer lugar. Deus precisa intervir na nossa vida. Como dissemos, estamos na última lição do segundo trimestre de 2020. E o nosso tema encerra hoje o estudo no livro dos Salmos. Você pode perguntar, ficamos sabendo tudo do livro de Salmos? Em 13 lições é impossível. O livro dos Salmos tem 150 capítulos. Nós poderíamos muito bem dedicar uma escola bíblica para cada capítulo. Passaríamos 3 anos estudando o livro dos Salmos. Mas demos uma panorâmica para você aprofundar esse estudo do livro dos Salmos, que é um livro de orações, é um livro de intercessão, é um livro de busca, é um livro que nos traz a presença de Deus. E muito interessante a gente observar, é um livro escrito por pessoas igual a mim e você, que erraram e acertaram na vida, mas nunca desistiram de Deus, nunca desistiram de louvar a Deus, nunca desistiram de adorar a Deus, nunca desistiram de pedir perdão ao Senhor pelas suas fraquezas. É o que nós precisamos no nosso dia a dia. Então nós estamos estudando nesta lição, a última lição do livro dos Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Ore, leia a Bíblia, estude cada lição, busque informações adicionais. Você pode, você é um servo de Deus, você é uma pessoa guiada por Deus, você é uma pessoa que tem a dedicação necessária para buscar a presença de Deus. Também sugerimos que você pesquise em dicionários, comentários bíblicos, fontes fidedignas, que certamente enriquecerão o seu conhecimento. Faça isso e, sobretudo, peça ao Espírito Santo para fazer a diferença em cada lição, em cada aula que você frequentar, estudar ou lecionar. Deus quer continuar falando conosco. Hoje nós estamos estudando a lição Orando pela Intervenção Divina. Que lição maravilhosa! Orando pela intervenção de Deus em todos os nossos atos. O textuário diz: o Senhor, ó Senhor, uma oração a Deus, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes. Salmo 144. A lição hoje está baseada no Salmo número 144. A verdade aplicada diz: é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração, por si próprio, pela família e pela nação. Filho de Deus, o crente em Cristo, precisa ter essa vida de oração. 3 objetivos marcam essa lição. Refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. O primeiro objetivo: como é que nós estamos com relação a Deus? É hora da gente pensar. Segundo objetivo: mostrar a importância de uma vida de oração. A vida de oração faz toda a diferença na vida do cristão. E terceiro objetivo: apresentar os efeitos de uma vida de oração. O nosso texto de referência está no livro dos Salmos, capítulo número 144. Salmo número 144, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Nós estamos numa escola bíblica, estudando a palavra de Deus.
você tem a sua Bíblia aí. Eu sei que você tem. Eu tenho a minha Bíblia aqui. O Salmo 144. É um salmo de ação de graças pela proteção de Deus e oração por outros livramentos. Está aqui na Bíblia Sagrada. É bom que você tenha a sua Bíblia. A Bíblia digital é muito boa, eu tenho várias, estudo por elas também, mas eu gosto da minha Bíblia de papel aqui, onde eu vejo que tem alguma coisa que eu preciso estudar mais, eu dou um tiquezinho, eu faço as anotações, eu risco, tem página aqui toda escrita, mas é assim que eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia investigando, eu gosto de ler a Bíblia anotando. Eu sugiro que você dê atenção a esse livro. Você pode ter quantas Bíblias de estudo você quiser, eu tenho várias, estava contando aqui em casa, tem mais de 30 Bíblias de estudo. Mas eu tenho essa Bíblia que é a minha Bíblia de leitura devocional. É nela que eu faço as minhas meditações. Salmo 144 diz: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Versículo 3. O Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce, e toca os montes, e fumegarão. Vibra os teus raios, e dissipa-os, envia as tuas flechas, desbarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas, e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala a vaidade, e cuja mão direita é a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério e com instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. É ele que dá vitória aos reis, que livra Davi seu servo da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala a vaidade, e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Para que os nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina de um palácio, pedras de esquinas lavradas, como colunas de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, e para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Está escrito na minha Bíblia. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Palavra de Deus para a nossa vida. Salmo 144. Não poderíamos encerrar o trimestre falando do livro dos Salmos com um salmo melhor, de melhor expressão do que o Salmo 144. Não sei se você observou que esse salmo não tem um tema. Ele não tem um tema. Ele abrange praticamente todos os temas dos livros dos Salmos. Oração, intercessão, confissão, pátria, família, necessidades. É um salmo que nos chama a atenção que a adoração a Deus, o culto a Deus é integral. A gente que fica com essas bobagens aí,
é o culto da família, é o culto dos jovens, é o culto das crianças, é o culto do milagre, é o culto das 7 semanas. Deus não está nem aí para essas coisas. Ele é um Deus completo. Ele está recebendo a nossa adoração de uma forma integral. Ah, não posso fazer o culto jovem? Pode, meu irmão. Pode fazer culto das crianças? Pode. Mas para Deus todo culto é culto. Para Deus toda adoração é adoração. Para Deus toda oração é oração. Oração forte, oração que arrebenta. Oração é oração, adoração é adoração. Deus é Deus. E o salmista está aqui nesse salmo, orando por livramentos, pedindo proteção, ação de graças, tudo num pacote só. Porque ele está falando com Deus íntegro e integral. Um Deus uno. Deus não se divide em departamentos. Agora o departamento jovem de Deus vai ouvir os jovens. Não. Deus é Deus. Deus, ele está atento à oração do seu povo. Deus está atento à adoração do seu povo. Nós precisamos nos dividir em classes? Precisamos, porque nós temos problemas de entendimento. A nossa mente, de acordo com a idade, ela passa por algumas transformações. É lógico, é totalmente racional que a gente faça as reuniões separadas. Porém, para Deus, não tem valor maior o de criança, não tem valor maior do jovem, não tem valor maior da CIB, não tem valor maior dos idosos, não tem valor maior dos obreiros, não tem valor maior do pastor. Todos precisamos adorar igualmente a Deus. O Salmo 144 é um salmo assim de integralidade. Vamos ver algumas coisas aqui da nossa lição. Motivo de oração: para que o Senhor nos dê força para manter uma vida de oração. Isso sim, isso é importante. Mantermos uma vida de oração. E não só um minuto de oração. Nós temos que ter os nossos minutos, as nossas horas. Podemos fazer as campanhas de oração. Mas você já observou que tem gente que só ora na campanha da oração? Ah, estou esperando a campanha da oração para orar. Passou a campanha da oração e não ora mais. Tem gente reclamando que a igreja tinha mais reunião de oração e agora não tem mais. Ainda que seja isso verdade, e eu acho que é, não há justificativa para eu e você deixar de orar. A vida de oração é algo que Deus quer que nós pratiquemos individualmente. Nós precisamos ter uma vida de oração. E na introdução da lição, na revista da Escola Bíblica Dominical, nós encontramos alguns textos que separamos para fazer aqui um breve comentário. Não dá para a gente ler a lição toda, a lição está muito bem composta. Eu sugiro que você pegue a sua lição em casa e faça uma leitura completa, detalhada, leia os versículos bíblicos e aprenda a palavra de Deus. Introdução está dizendo aqui na revista: no presente salmo aprenderemos sobre a oração acompanhada de confiança e louvor e os seus benefícios que ela traz para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa família e para a sociedade na qual vivemos. O ponto número 1, ou seja, a primeira divisão do comentarista, ele fala aqui sobre o Salmo 144. O comentarista da lição é o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, da Assembleia de Deus em Uberlândia, Minas Gerais. Então o Salmo fala, o ponto número 1 da lição fala sobre o Salmo 144. Nos dá uma panorâmica do Salmo 144.
E ele diz que o Salmo 144 nos conduz à reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus, principalmente no que diz respeito à oração. Relacionamento. Deixa eu só fazer aqui um comentário pessoal. Relacionamento é diferente de atividade. Tem gente que tem oração como uma atividade. Ótimo, já é alguma coisa e é bom que a gente tenha atividade de orar. Mas a oração, ela tem que ter esse sentido de relacionamento. Vou dar um exemplo. Quando você manda uma carta, hoje não se manda mais carta, mas manda uma mensagem gravada no Zap para alguém, você mandou a mensagem, não deixou de mandar, não deixou de ter aquela atividade. Mas na verdade você não está tendo um relacionamento com aquela pessoa. Você mandou uma mensagem, depois ela vai te mandar uma outra. Como uma carta, você manda uma carta, depois te manda outra carta-resposta. Mas o relacionamento é interação. O relacionamento é presença. O relacionamento é você conversar. Você já viu quando alguém conversa com você e diz: ei, fulano, olha para mim. Porque tem gente que está conversando com você e está no celular. Não está te ouvindo. Não está tendo relacionamento. Está tendo uma atividade e é múltipla. Está ouvindo sim você falar, está no celular, e às vezes ainda está na televisão, ainda tem um radinho ligado, ainda está fazendo uma atividade dentro de casa. Você não está se relacionando com nada. Você está fazendo 1001 atividades, mas não está tendo relacionamento. A oração, ela deve ser relacional. Orar para o café da manhã, orar para o almoço, orar para a janta, orar para deitar, para dormir, orar para levantar, já é uma atividade boa. Porém, às vezes isso fica no automático. É como se tivesse um botãozinho, liga a oração do café. Senhor, eu te agradeço pelo café, em nome de Jesus, amém. Tem que agradecer sim, estou dizendo que não tem. Mas é a próxima oração que você vai fazer? Quando eu for almoçar. Aí você liga o botãozinho outra vez. Senhor, obrigado por esse almoço, obrigado por... Não tem que orar? Tem. Você fez uma atividade boa. Na hora de dormir não tem que orar? Tem. Mas você liga aquele automático. Senhor, muito obrigado pelo dia. Amém. Mas tem aquela oração que é relacional. Não tem nada pré-definido. Você vai se relacionar com Deus. Quem já namorou sabe. No namoro, às vezes você vai encontrar com a namorada ou com o namorado, você não leva um assunto pronto, você não leva nada escrito, você não leva um roteiro. Mas às vezes fica uma hora agarradinho, sem falar nada. Mas você está sentindo a presença da pessoa amada. Isso é relacionamento. Deus espera a nossa oração não só como uma atividade obrigatória, nós temos que orar, mas um relacionamento. Sentir vontade e desejo de estar perto dele. Mas você fala: mas eu trabalho o dia inteiro, mas trabalho abraçado com Deus. Mas eu tenho que dirigir o ônibus, o trem, o avião, mas faça isso agarradinho com Deus. Sinta Deus. Você pode orar sim o dia inteiro. Por isso que Paulo diz: orai sem cessar. Como é que eu posso orar sem cessar se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que estar de olhos abertos, se eu tenho a minha atividade? Orar sem cessar é ter um relacionamento íntimo com Deus o tempo todo. Deus está ali agarradinho com você, você é agarradinho com ele. Você está dirigindo o carro, passou num perigo. Em vez de você xingar, você está relacionado com Deus. Você fala: não, aí Deus, olha aí Deus.
o que aconteceu. Obrigado que o Senhor me livrou. É uma oração de relacionamento. Deus espera que nós tenhamos essa vida relacional com Ele. E não a vida técnica, assim, que eu já orei, você já orou? Falou, já orei. Você já orou hoje? Já orei. Mas às vezes a pessoa vai orar por obrigação. Esquece da relação com Deus. Nós temos que cobrar a nós, a nossos filhos, a igreja, ora. Mas nós temos que aprender a nos relacionarmos com Deus. Isso faz muito bem para a nossa alma, faz muito bem para a nossa vida espiritual e é o que Deus deseja de nós. Então o Salmo 144 nos conduz à reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus, principalmente no que diz respeito à oração. Neste saltério é uma forma de salmo, não? O salmista procura fazer um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem. Deus é infinitamente superior a qualquer um dos humanos. Incluído no grupo dos salmos de oração, também é um salmo que exalta Deus e um excelente guia para a vida devocional do cristão. Aquilo que nós dissemos no início. É um salmo muito abrangente. Ele é um salmo de oração, exalta Deus, é um salmo de louvor, é um excelente guia para a vida devocional, é um salmo também de exortação e orientação. Então não poderíamos fechar melhor o nosso trimestre estudando o livro de Salmos com o Salmo 144. Que salmo abençoado! Deus nos deu a oportunidade de estar estudando esta manhã. Graças a Deus porque você está conosco, está também estudando a Bíblia Sagrada. O ponto número 2 da lição do comentarista dividiu, ele fala da confiança, a oração e a graça de Deus. Esses textos eu estou retirando do comentário da lição. Você que tem a revista, você pode ler na integralidade esse comentário que está muito bom para nosso crescimento espiritual. Então, mesmo passando por aflições, diz o comentarista, e perseguições e perigos, aquele que está em Cristo não deve deixar de apresentar a Deus em oração seus momentos de necessidade. Pois é, muitas vezes nós temos momentos de dificuldade, de necessidade e ficamos assim, parece que sem lugar, sem espaço. O que fazer? Ore! O que eu vou fazer agora? Fala com Deus. Mas eu agora não estou trabalhando. Mas o que tem isso? Trabalho falando com Deus. Mas agora estou tomando conta aqui da casa, toma conta, falando com Deus. Se relacione com Deus. Deus ouve a nossa oração. Não é pelo volume de palavras e não é pelo local que nós estamos. Aliás, Jesus falou o seguinte: você quer mesmo falar com Deus? Entra no seu aposento. Está falando de relacionamento, não está falando de oração. Essa oração que a gente faz já ensaiadinha, não. Entra no seu aposento, ou seja, fica separado e fale com Ele. Ele te vê secretamente, vai te recompensar. Então nós não temos o porquê esconder de Deus ou deixar de confessar a Ele as nossas necessidades. Então, mesmo passando por aflições, perseguições e perigos, aquele que está em Cristo não deve deixar de apresentar a Deus em oração seus momentos, maus momentos, né? E necessidades. Devemos sempre orar a Deus e ter confiança nele, diz o nosso comentarista. Isso é verdade.
Devemos sempre orar e ter confiança em Deus. Não adianta a gente orar e ter dúvida. Estou orando, será que Deus está ouvindo? Está ouvindo. Mas precisamos ter essa confiança que Ele nos ouve. Vale a pena destacar a importância de expressar em todo tempo gratidão ao Senhor, pois nossa segurança e certeza na oração estão baseados na graça de Deus. O que é nossa confiança e certeza estar baseado na graça de Deus? É que nós não temos álibi, nós não temos mérito, nós não temos o porquê estar na presença de Deus, nós não merecíamos. Pecadores, claro, todos pecaram, ficaram destituídos da glória de Deus. Por que nós falamos com Deus? Pela graça de Deus manifestada através de Jesus. Ninguém merece, mas todos podemos em Cristo falar com Deus. Então é pela graça de Deus que nós somos ouvidos. Que legal quando a gente orar, a gente ser grato a Deus por poder falar com Ele. Só isso já dá uma oração, porque se não fosse Jesus, a gente estaria ali igual os idólatras, falando com um pedaço de pau, falando com um pedaço de ouro, falando com um que já morreu, falando para os espíritos, e não acontecendo nada. Mas nós temos um Deus conosco. Jesus Cristo se manifestou e pela sua graça Ele nos ligou novamente a Deus. Nos ligou para nós termos relação com Ele. Períodos de relação com Deus. Que períodos são esses? O dia inteiro. Nos relacionando com Deus. E se eu tiver um problema, Deus está do seu lado. E se eu irar, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Se Deus estiver do seu lado, você vai ter problema sim, você vai se estressar sim, mas Deus toma conta da minha vida. Deus quer continuar tomando conta de nós, né? Vamos passar aqui para o terceiro ponto que o comentarista destaca, e aí sim, intercessão pelo bem da família e da sociedade. Lembra que a gente falou no início que Salmo é um salmo completo, ou que manifesta na sua integralidade todas as necessidades que vários salmos mostraram. Então, Salmo 144, ele vai terminar falando pela intercessão da família e o bem da sociedade. Intercessão da família e bem da sociedade. A sociedade está esperando de nós, servos de Deus, alguma coisa diferente. E às vezes, infelizmente, nós fazemos coro com uma parte perversa da sociedade. A parte que apedreja, a parte que só aponta os erros. Nós precisamos orar para que o povo de Deus seja o diferencial. É pandemia, o povo de Deus é diferente. É dificuldade financeira, o povo de Deus tem que ser diferente. É guerra, o povo de Deus é diferente. E olha o que o Salmo 144, versículo 12, o salmista fala com relação à família e à sociedade. Ele diz: para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade. Parece que ele está escrevendo hoje, né? Porque os nossos filhos hoje estão sendo muito atacados, como os filhos de todos, estão sendo muito atacados pela tecnologia, pelo celular, pelo computador. Não é deixar sem. Hoje não tem jeito. Por exemplo, agora nessa pandemia, os meus filhos estão tendo aula via internet. Não tem como. Nós estamos nesse mundo, e é esse mundo tecnológico. Porém, vamos orar para que os nossos filhos sejam como plantas, tem raiz. Raiz aonde? Na palavra.
Raiz aonde? No relacionamento com Deus. Raiz aonde? No exemplo dos cristãos. Raiz aonde? Na fé. Para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas, como colunas de um palácio. Deus quer a nossa família bonita, as nossas filhas, as moças, frondosas, bem visíveis. O mundo não quer isso não. O mundo quer prostituição, o mundo quer, sabe, eu fico assim olhando as modas do mundo hoje, roupa rasgada, cabelo tudo despenteado. Ah, quer fazer isso? Faz. Mas o mundo está querendo ver, e Deus está querendo ver em nós, uma coisa diferente. Os nossos filhos como plantas, plantados no seu coração, a fé, a palavra de Deus. Vai entrar na internet, não tem jeito. Fala isso comigo que não tem jeito. Vai entrar na internet, vai usar celular, vai. Porque o mundo é assim. Antigamente não tinha telefone, mas passou pelo telefone, todo mundo usa telefone. Não tinha rádio, hoje todo mundo ouve rádio. Não tinha televisão, não vamos ter televisão. Não, nós vamos saber controlar. Como é que nós vamos saber? Com filhos, com os membros da família bem plantados. Tem umas árvorezinhas aqui em casa, umas plantinhas de ornamentação, e eu fico só observando. Tem algumas que estão bem plantadas, vem aquele pulgão, aquele negócio que dá na folha, a folha morre, cai, mas a planta continua. Tem umas plantas que estão no vaso rasinho, vem o pulgão, mata a planta inteira. Ela não tem raiz, não está bem plantada. É assim que Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, e o Salmo 144 está falando isso. Nossos filhos sejam como plantas, nossas filhas sejam como pedras de esquina, para que as nossas despensas, versículo 13, se enchem de todo provimento. Deus quer sim que a nossa casa tenha fartura, tenha diversidade, né? Você tem arroz, tem feijão, tem macarrão, açúcar, sal, básico, óleo, mas vai ter as suas coisinhas ali, melhor. Deus quer isso para você também, né? Deus quer que as nossas despensas se enchem de todo provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e dezenas de milhares em nossas ruas. Aqui está falando do recurso da época. As fábricas da época eram os gados que transportavam, os gados aqui moviam os engenhos e tal. Hoje nós temos as máquinas, os carros, as máquinas de costura, as ferramentas em casa mesmo para a gente fazer. Então Deus quer que toda essa nossa ferramenta para ganhar a vida produza. Então o salmista está pedindo aqui ao Senhor pela sua família, pela sua integridade. Vê que ele daqui não está falando só de uma coisa, está falando do geral. Está falando de moral, está falando de recurso financeiro, está falando de aparência. Versículo 15, para encerrar, ele está falando da sociedade. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Nós estamos nessa sociedade para suceder, para fazer assim. Fazer assim. Dizem, ou diz a estatística, IBGE, se não me engano, que no Brasil são 31% de cristãos entre todas as denominações. 31%. E eu vou dizer uma coisa aqui, um pensamento meu. A mudança da sociedade era para ser maior. Porque tem muito cristão só de nome.
Tem muita gente achando bonito ser crente. Mas agora, na hora da pandemia, está todo mundo encolhidinho. Os verdadeiros cristãos estão aparecendo. Não é essa proporção toda. Porque cristão, ele sucede assim, ele vive assim. Antes, durante e depois da pandemia. Antes, durante e depois do sucesso. Antes, durante e depois do fracasso. A gente tem fracasso? Tem também. Então o salmista está dizendo aqui no versículo 15, bem-aventurado o povo a quem assim sucede. E aí um versículo que a gente exercita e não sabe onde está. Salmo 145, versículo 15. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. O povo cujo Deus é o Senhor é o povo que se relaciona com Ele. Família de Deus. Você já viu falar que tem famílias que são destruídas? Que tem famílias que não se relacionam? Não é essa família que nós pertencemos. Nós pertencemos à família de Deus e para ser família de Deus tem que se relacionar bem com o Pai. Isso é Bíblia. A família onde, agora eu vou falar das famílias humanas, onde não se tem um bom relacionamento com o pai, são famílias fracassadas. Eu digo isso sem nenhum medo de errar. Família que não honra pai, e aí vamos colocar na extensão a coadjutora, a mãe, são famílias que não se integram. Mas para haver integração, tem que honrar o pai. Pode fazer tudo, ganhar dinheiro e tal, mas não vai ser feliz, não. Não. A família de Deus, ela primeiro tem que honrar bem a Deus. Honrando a Deus, vai ter harmonia com seus irmãos da fé. E vai passar junto todas as fases da vida. Alegria, tristeza, choro, riso, enfermidade, saúde, pobreza, riqueza, vai passar junto. Família de Deus, é família que se relaciona com o Pai. É família que sabe orar a Deus. Família que sabe ouvir a Deus. Deus é tão sábio que na questão do falar e ouvir, falando agora de nós humanos, nós temos uma boca, 2 ouvidos. Às vezes nós falamos muito, mas não sabemos ouvir. Nos queixamos muito com Deus, falamos muito com Deus e tal, mas não paramos para ouvir Deus. Mas irmão, eu não consigo ouvir Deus. Consegue. Consegue ouvir Deus falando na sua alma. Consegue Deus te dando inspiração. Consegue Deus falando, te dando resposta. E se precisar, Ele fala em voz audível também, não tenha dúvida. Em sonho, em você acordado, Ele fala. Deus fala conosco. A oração deve ser um relacionamento. E esse ponto 3 está falando da intercessão pelo bem da família e sociedade. O Salmo 144 inicia com a experiência do salmista com Deus. À frente, ele se volta para interceder pela família e pelo povo. Uma importante lição para os nossos dias, pois devemos interceder e buscar pelo bem da família, da nossa família, a família de Deus também, que é a igreja, interceder pela sociedade. Também é fundamental nos unirmos em oração pelos nossos filhos e filhas, principalmente crianças, adolescentes e jovens, para que sejam como plantas bem desenvolvidas no jardim
do Senhor. E Deus nos abençoe. Deus abençoe você, meu irmão, estudante da Bíblia Sagrada, que tem procurado crescer em Cristo, crescer na palavra de Deus. Continue assim. Além de ser grande e transcendente, Deus está atento ao clamor dos que nele confiam e esperam. Podemos assim apresentar a Ele as nossas inquietações e aflições, certos da vitória. Estamos na conclusão e dizendo que é nossa responsabilidade como servos de Deus interceder, procurar o bem da família e o bem da sociedade de um modo geral. Que Deus nos abençoe, que nós possamos sempre estar aos pés de Cristo, aprendendo com Ele e também intercedendo a Deus pelas nossas famílias. Para fechar, alguns textos para você meditar. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 47. O Senhor é a rocha da minha salvação. Salmo 113, versículos 4 a 6. Depois você leia, você vai encontrar palavras excelentes sobre a grandeza de Deus. Provérbios 22, 19. Vai falar sobre o aprofundamento da confiança em Deus. Jeremias 29, 7. Devemos trabalhar pelo bem da nossa cidade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3. Compromisso do cristão como cidadão. Nós temos um compromisso com as nossas autoridades e principalmente nosso compromisso com Deus. Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 16. Jesus, nosso intercessor junto a Deus Pai. No trimestre que vem, que já é domingo que vem, nós estaremos estudando na lição dos adultos, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Olha que trimestre bom que vem aí, hein? Todos nós estamos precisando desses temas, né? São 13 lições sobre transformação da adversidade, da luta, transformar a luta em cenário de milagre, aproveitar as adversidades para crescer. 13 lições que mostrarão como os heróis da Bíblia superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. Não é só eu e você que passamos por isso, não. Muitos já passaram, já venceram e são referências para nós. O comentarista da lição do trimestre vem é nada mais, nada menos do que o nosso líder estadual e também nacional, que faz parte da mesa diretora nacional da CONAMAD, o nosso bispo, querido bispo Abner Ferreira, presidente da CONEMAD, a Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro. E é também o presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, e terceiro vice-presidente da CONAMAD, que é a Convenção Nacional do Ministério de Madureira. Além disso, ele é advogado, bacharel em teologia, escritor, articulista, conferencista, um grande servo de Deus, vai estar nos ministrando a lição ou as lições do próximo trimestre.
Olha só o tema da primeira lição, domingo que vem. Prosperando em meio às crises. Você não pode perder essa lição, vai ser muito boa. E eu quero dar uma notícia para você. Essa lição não vai ser feita aqui de casa, ela vai ser feita lá da nossa sede. Nós vamos ministrar a escola dominical presencial. Vamos começar já uma escola dominical presencial. Então, domingo que vem, esteja lá. Nós vamos fazer primeiro uma classe única. Vamos ver como é que vai funcionar para a gente ir já liberando as outras classes. Mas eu queria a presença de todos, dos jovens, principalmente, adolescentes, crianças por enquanto não são recomendadas. Se alguém levar criança, vai ter que ficar com a criança na sua posse, no seu controle, ok? Mas jovens, adolescentes, adultos, vamos para a escola bíblica no próximo domingo. Vamos acabar com a escola bíblica aqui de casa. Vai ser da igreja. Pastor, mas eu ainda estou no grupo de risco, ainda não vou. Você vai assistir pela internet. Mas nós vamos fazer já a escola bíblica presencial. A igreja segue caminhando. Ô glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Nós cantamos esse hino lá no culto passado, né? Ô glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Ô glória, aleluia, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Você vai seguir com a gente, vai seguir caminhando em nome de Jesus. A igreja segue caminhando. E nós vamos estar então domingo, no horário das 10 horas a live. Mas a escola bíblica vai começar 9h30 no máximo. 10 horas a gente vai ligar as câmeras para transmitir. Mas até a gente organizar direitinho como é que vai ser. Obreiros, por favor, não me deixe sozinho. Obreiros, vão lá frequentar a escola bíblica dominical. Professores, todo grupo de risco, fica tranquilo, fique em paz, não é obrigado. Mas você que não está no grupo de risco, leve a sua máscara, tá certo? O município de Japeri já fez um novo decreto e determinou que 50% da capacidade dos templos pode ser ocupada nessa fase. Então 50% é mais do que 30%, então aumentou um pouco a nossa capacidade. Não vamos fazer aglomeração, vamos manter distanciamento, mas porém a gente já pode colocar um número maior de pessoas no templo estritamente dentro das normas. Não vamos fazer nada para desobedecer, para ferir. Mas eu quero que você que pode, vá à escola bíblica dominical estudar esse importante tema que está chegando aí. Aliás, as revistas já estão na igreja à disposição dos alunos, tá certo? E quem for das outras classes pode adquirir sua revista tranquilo, porque a gente agora já vai começar a liberar as classes, tá certo? Mas por enquanto, nesse domingo, talvez uns 2 domingos, a gente ainda funcione com classe única, para a gente ter uma noção de como vai funcionar as coisas. Não vamos atropelar o retorno, fazer bem devagar, bem lento, mas bem feito. Vamos fazer bem estruturado, com todo cuidado para você não ter risco. Casa de Suema não é lugar de risco, é lugar de bênção, é lugar de você ser abençoado. Você chegar lá com toda a liberdade. E eu quero até parabenizar os irmãos das congregações. Hoje estão realizando a ceia do Senhor. Alguns estão realizando de manhã, outros vão realizar à noite, mas já estão realizando normalmente. E no segundo domingo nós vamos ter a nossa ceia geral. Então nós vamos ter um domingo de escola bíblica dominical classe única. No segundo domingo nós já vamos ter a ceia, eu vou estar presente, os obreiros vão estar presentes, os dirigentes de congregação vão estar presentes. Vamos manter o distanciamento, mas vamos fazer já uma reunião boa e presencial.
E atenção, obreiros, nós vamos hoje à noite já marcar uma próxima reunião de obreiros para a gente estar juntos, tá certo? Estar juntos dentro do distanciamento, mas precisamos estar já presencialmente juntos, até para nós traçarmos a nossa agenda progressiva. Nós vamos ter uma agenda progressiva, uma agenda que vai crescendo até a liberação total, mas precisamos da sua presença nessa reunião de obreiros. Hoje à noite nós vamos dar os detalhes. Deus abençoe. Então, domingo que vem, nós estaremos estudando já no trimestre novo, prosperando em meio às crises. Em meio às crises, nós também vamos prosperar, lição escrita pelo bispo Abner Ferreira. Deus te abençoe, até a próxima escola bíblica, até a próxima escola bíblica dominical. Como já dissemos, domingo que vem estaremos fazendo uma live diretamente da nossa sede, numa classe única da escola bíblica dominical às 10 horas. Quem desejar participar da transmissão ao vivo, deve chegar no templo no máximo às 9h30. A escola vai começar antes. 10 horas a gente já entra com tudo pronto. Então é assim, você chega mais cedo. Aliás, o horário da escola é 9 horas. Nós estamos dando aqui uma tolerância de 30 minutos. 9h30 a gente começa com louvores e tal. Depois 10 horas a gente entra ao vivo na escola bíblica dominical. Não mais uma live de casa, mas uma live da própria igreja, da própria escola dominical. E lembrar que hoje à noite, 18 horas, hoje à noite, 18 horas, o nosso culto a Deus direto da nossa sede ADCEP. É o culto mais reduzido, mas é o horário já normal. Hoje, 18 horas, quem puder esteja conosco. Quem não puder, nada de criticarmos ninguém, você vai participar também pela live, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Nós somos da Assembleia de Deus Central, de Engenheiro Pedreira, Ministério de Madureira. Quem quiser saber o nosso endereço é Rua Olivier Ramos de Oliveira, lote 11, quadra 3, Engenheiro Pedreira, Japeri. É próximo à agência do Banco Itaú, no centro de Engenheiro Pedreira. Pastor Décio José Loureiro, presidente da igreja. Deus abençoe. Assembleia de Deus Central, sempre dizendo que Jesus liberta. Até hoje, às 18 horas, e até domingo que vem, onde nós estaremos direto da nossa sede na Escola Bíblica Dominical.